Qual é o animal caçador que você conhece? Um animal caçador? A raposa. Jaguatirica. A onça pintada. Você sabe do que a raposa se alimenta? De galinhas. Como é que a raposa faz para caçar? Eu imagino que ela corra atrás das galinhas e consiga pegá-las facilmente. Ela se alimenta de quê? De ratos, pequenos roedores. Você sabe como é que ela faz para caçar? Imagino que ela fique na espreita, assim, aguardando o roedor e dê uma patada nele. Você sabe do que ela se alimenta? Eu acho que de bezerros, pequenos roedores. Como é que ela faz para caçar? Ela deve ficar de tocar e atacar o rebanho. Quando a gente fala em animais caçadores, vem logo à cabeça animais grandes, de bom tamanho, certo? Mas olhe só o que eu trouxe para mostrar para vocês. Também existe na natureza uma quantidade muito grande de pequenos caçadores ágeis, rápidos. Muitos a gente até conhece. O sapo, por exemplo. Seus olhos enxergam muito bem. São capazes de ver um mosquito voando. Com uma rapidez incrível, põe a sua língua enorme para fora e tzats, captura sua refeição. Alguns insetos também caçam. O louva-a-Deus, olha só, fica parado. Até parece uma pessoa rezando ajoelhada, não parece? Mas quando uma mosca se aproxima, o bichinho crava os espinhos pontudos de suas pernas na mosca e morde a cabeça dela. Tem muitos passarinhos também que comem insetos. O pica-pau, a andorinha. Puxa vida, a gente vê esses bichinhos e nem imagina que eles tenham instintos de caçador. A natureza é surpreendente, não é mesmo? Então, Alberto, quando eu dou essa aula para os meus alunos, eu distribuo essas fotos aqui para eles e peço para eles formarem os pares de caçador e caça, tá? E aí, você quer tentar? Esse aqui tá fácil, ó. Onça e macaco, leão e zebra. Tá indo bem, Alberto. Então, os animais que atacam outro ser vivo para se alimentar dele são chamados de predadores. E os animais que são atacados e mortos são chamados de presas. Predador é o caçador. Presa é a caça. A relação predador e presa é que mantém a natureza em equilíbrio. Lineu, sobraram esses aqui, ó. Tô achando que estão aqui por engano, viu? Engano? Deixa eu ver. Aranha, peixe, anêmona do mar, pernilongo. Alberto, tá fácil, tá fácil. Vai lá, vai, Alberto, vai lá. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bem, as anêmonas vivem no mar. Elas abrem os seus tentáculos, ficam parecendo flores e atraem peixes e camarões, o seu prato predileto. Portanto, a anêmona é a predadora e o peixinho, sua presa. A aranha também é caçadora. As vítimas, geralmente insetos, pousam nas suas teias e ali ficam sem conseguir sair. Então elas sugam o corpo dos insetos, deixando só a casquinha oca. Ela é a predadora e o pernilongo, a presa. Puxa, eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Quer dizer então que tem caçador que vive na água. Olha, um outro exemplo é o dourado. Sabe aquele peixe de rio que grelhado é uma delícia? Então, ele é um caçador. Ele fica nadando entre as plantas aquáticas e se alimentando de peixes pequenos. Ai, que isso? O que aconteceu, Marissa? Olha aqui um bicho horroroso aqui dentro. Marissa é um herbívoro. Herbívoro? Que nada, isso aqui é uma lesma nojenta, ela tá aqui dentro, é um infantil. Como assim herbívoro, Lineu? Roberto, não tem os carnívoros que só se alimentam de carne? Tem. Então, os herbívoros só se alimentam de vegetais. Um outro exemplo de herbívoros são os roedores. Aqueles dentões que atacam as plantações. Então, é outro exemplo de herbívoros. Os herbívoros precisam comer grandes quantidades, porque em geral os nutrientes das plantas não estão concentrados. Por isso, para conseguir a quantidade de alimento que eles precisam, eles passam o dia inteiro comendo. É comum um herbívoro se interessar apenas por alguns tipos de plantas, ou ainda por apenas uma parte da planta. Quer dizer então que a girafa, o camelo, o boi pertencem todos ao mesmo grupo que essa lesma aí? Olha, se a gente for analisar sobre o ponto de vista da alimentação, aí sim, são todos herbívoros. Olha, tanto a lesma quanto o caramujo, eles fazem a mesma coisa. Eles raspam a folha da alface enquanto eles se arrastam com a boca, né? Agora, tem muitos insetos que são herbívoros também, e o cardápio deles é bem variado. Os gafanhotos, por exemplo, devoram folhas de árvores. Sua boca tem serrinhas especiais para isso. Outro inseto devastador é a lagarta, a taturana. Sua boca é parecida com a do gafanhoto. Ela consegue cortar e mastigar ao mesmo tempo.
Já quando adulta, na forma de borboleta, ela apenas suga o néctar que encontra nas flores. Os percevejos e os pulgões que atacam as plantas perfuram os talos das plantas jovens para sugar sua seiva. Nossa, quanta novidade. E tem mais uma coisa que eu vou contar para vocês. Por mais estranho que pareça, os herbívoros mais numerosos do planeta são os aquáticos e os microscópicos. Olha só. São pequenos animais que vivem na água do mar e dos rios, que se alimentam de algas, também microscópicas. São conhecidos como zooplâncton. Bem, portanto, os animais podem ter os mais diferentes tamanhos e viverem nos mais diferentes ambientes. Se comem vegetais, são herbívoros. Se comem outros animais, são carnívoros. E só existe animal herbívoro e animal carnívoro? Não, Roberto. Tem animais que se alimentam de plantas e de animais. São chamados de onívoros. Olha, o bicho preguiça é um exemplo. Além de ele se alimentar de folhas e frutos, ele se alimenta também de pequenos pássaros. Mico também, sagui. Eles comem frutas, insetos, passarinhos. Isso. Ai, gente, peraí, então o homem também é onívoro, porque ele come carnes e vegetais. Só que ele não segue apenas o seu instinto, não é? Ele tem raciocínio, decide o que comer. Ah, sim. Então ele devia se preocupar mais com a natureza, sabia? Porque ele fica alterando o equilíbrio da natureza e depois as consequências acabam afetando um monte de espécies. E depois que a Maria foi ao zoológico, ela não voltou mais a mesma. Mas ela tá certa, Roberto. E você também, depois da nossa teleaula de hoje, vai encarar a natureza com mais respeito, não vai? Vamos fazer uma revisão para relembrar por quê? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que são animais caçadores e conheceu vários tipos deles. Animais de grande porte e pequenos caçadores, que vivem tanto na água como na terra. Aprendeu também que os animais caçadores controlam o número dos animais herbívoros que se alimentam de plantas. Também conheceu várias espécies de animais herbívoros, inclusive os aquáticos. E por último, ficou sabendo que alguns animais se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais vivos. Esses são os onívoros. Por hoje é só. Aguardem mais novidades sobre animais na nossa próxima teleaula. Até lá.